bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre estratégias para a gestão de pessoas em grandes corporações. E o nosso convidado para tratar deste assunto é Sérgio Nogueira, diretor de Recursos Humanos da Kimberly-Clark. Sérgio Nogueira, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos começar por apresentar aqui a Kimberly-Clark, para a gente ter uma ideia exatamente da dimensão dessa empresa em atuação aqui no Brasil. Bom, a Kimberly-Clark é uma multinacional americana. Esse ano nós completaremos 18 anos de presença aqui no Brasil. É uma empresa de marcas forte e queremos ser líder em todos os mercados que atuamos. Então a Kimberly hoje tem quase 5 mil funcionários. Nós temos 5 unidades Fabris no Brasil e mais 3 centros de distribuição. A Kimberly-Clark tem produtos muito conhecidos do mercado brasileiro. Então, para te dar um exemplo, a Fraldas Turma da Mônica, Huggies é a nossa marca global, Kleenex, Íntimos Absorvente Feminino, Plenitude, Fralda Geriátrica. Nós temos shampoos também da Turma da Mônica. Então, uma vasta gama de produtos, wipes também, né, que são os lencinhos umedecidos. Então, são soluções de higiene e que nossa missão é desenvolver produtos essenciais para um mundo melhor, uma vida melhor. Pois é, Sérgio, interessante enxergar um pouco isso, porque a Kimberly é daquelas empresas que o consumidor provavelmente conhece muito mais pelas suas marcas e produtos que estão lá na gôndola do que necessariamente pela sua marca mestre. Né? Internamente, na relação com os profissionais, como é que é feita essa identificação? A gente está todo organizado, então, no caso das nossas marcas, então também tem um papel higiênico Neve, a marca Scott também, todas as soluções para casa. Então, nós falamos muito das nossas marcas e temos muito orgulho delas, né? Mas eu pergunto assim, no dia a dia, no cotidiano, eu trabalho na Kimberly ou eu trabalho na Kimberly-Clark. Eu trabalho na Kimberly-Clark. Isso. Bom, e exatamente essa sensação de pertencer a esta empresa é que fez com que a Kimberly-Clark recebesse no ano passado um prêmio importante na avaliação que se faz nacional em relação à admiração que as empresas têm por parte dos seus trabalhadores. E ficou com o segundo lugar no prêmio GPTW. Na área de consumo que vocês atuam, ficou em primeiro lugar. Foram destacados por serem bons escutadores. Né? O que é marca para vocês? O que leva a esse tipo de situação? Como e que estratégia é utilizada para que vocês tenham a admiração dos trabalhadores que atuam lá na empresa, sem perder produtividade, obtendo os resultados, mantendo hierarquias? Bom, é importante dizer que esse é um trabalho que começou a partir de 2003, então não é um resultado alcançado no último ano. E nos últimos 5 anos, consistentemente, a gente está entre os primeiros colocados do Great Place to Work, né? Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo porque a gente acredita e comprova que o resultado vem das pessoas, né? O que elas fazem, o que elas produzem, o que elas acreditam, interferem imediatamente nos resultados, no clima e nos resultados que a gente tem alcançado no último ano. Tá. Do ponto de vista do discurso, é perfeito isso. Agora, e na prática, como é que se faz com que esse discurso se concretize dentro da empresa? Esse tema de engajamento está muito relacionado, vamos abordar pelo tema da confiança. Então, o princípio se eu confio na empresa, se eu confio nos líderes, se eu sei para onde essa empresa vai, se eu acredito que ela tem marcas, tem planos estruturados, e se eu posso contribuir, se a minha opinião é importante, eu vou dar o máximo. Eu me interesso por que está acontecendo aqui. Eu quero me envolver mais. Esse é o princípio. Eu quero participar mais. Eu estou mais ligado no que está acontecendo, não só no meu dia a dia de trabalho, mas eu estou ligado no que está acontecendo na companhia toda. E com isso, os resultados, a participação, a gente começa a se importar mais do que está acontecendo e participando mais do dia a dia da empresa. Tá. Quais são os canais usados para escutar as pessoas dentro da empresa? Então, isso é um ponto. A comunicação é um dos pontos principais para a gente, né? E a gente tem vários mecanismos onde a gente leva a informação de uma forma transparente, aberta, dos resultados da companhia, as boas notícias, às vezes as notícias que não são tão boas, e ao mesmo tempo que a gente comunica, a gente sempre abre espaço para escutar também.
Então, vou te dar um exemplo. Nós temos a reunião para o nosso modelo de governança. Toda semana a diretoria se reúne e os temas que são discutidos, né, nessa reunião, a gente usa um termo que é a cascata, né? Então, cada diretor, pelos temas que foram distribuídos, vai passando para todos os níveis da organização. E aí eu estou falando de pessoas que ou estão no escritório, ou que fazem parte da nossa equipe de vendas, que estão espalhados pelo Brasil todo, ou que estão em nossas fábricas, nossos centros de distribuição, e a gente vai desdobrando e vai baixando essa informação, para que todo mundo acompanhe e dê opinião. A gente abre um espaço que elas possam participar e fazer questões. Um outro mecanismo que a gente tem é uma reunião que a gente chama de café com ideias, que é uma reunião menor, com até 12 pessoas, onde o líder da companhia senta com um grupo dos mais diferentes tipos de níveis, de áreas, e escuta os funcionários. O que está acontecendo, como é que está o clima laboral, quais são as coisas boas, quais são as nossas oportunidades de melhorar, de aprimorar, ou é a comunicação, ou é algum outro ponto que não está claro, ou é com relação à estratégia, para onde a empresa vai. Então a gente tem esses e tem, lógico, nós tem comunicação interna por e-mail, a gente aproveita todos os momentos para passar informação, mas também para escutar os funcionários. Isso é muito importante. E como é que é oferecido um retorno a esses funcionários que muitas vezes levam sugestões para os seus líderes ou diferentes setores dentro da própria empresa? Que retorno eles recebem para saber o quanto aquela ideia dele realmente está sendo levada em consideração? Aplicada ou não, mas está sendo levada em consideração. Dependendo do tema, ela pode ser uma comunicação que ela está voltada para todos, mas também a gente gosta de aproveitar o caminho do líder. Porque se o líder que trouxe as questões, os pontos, nada melhor que ele volte dizendo, olha, isso foi levantado esse ponto, a gente está tomando essa decisão, está modificando uma política, um procedimento, ou está esclarecendo um ponto que não está bem comunicado. Então a gente usa também o caminho do líder que faz a ida e que faz a volta. Essa é uma conversa direta, assim como nós estamos fazendo aqui, ou isso é pelo e-mail, ou tem outros canais de comunicação que são utilizados? Tem outros canais, videoconferência, pode ser por telefone. Dependendo a gente sempre prefere que seja pessoal, né? A nossa característica, a nossa cultura, latinos, americanos e brasileiros, a gente gosta, é importante para a gente a comunicação olho no olho. Então, mesmo na fábrica, pela complexidade de turno de trabalho, a gente aproveita uma saída de um turno, por exemplo, a entrada de um outro turno, para todo mundo para falar com os grupos. Então a estratégia vai variar. Pode ser 1 a 1, pode ser grupos menores, pode ser grupos maiores. Isso ainda pesa, essa questão que você está levantando aqui para nós, a necessidade de estar olhando olho no olho, apesar de toda a tecnologia à disposição, aparentemente hoje as pessoas bem mais acostumadas a conversar pelo telefone celular ou pela internet, com vídeo inclusive, isso ainda pesa, o olho no olho? Ainda pesa, Milton, ainda pesa, ainda é relevante. E, de novo, é uma oportunidade também para ter uma troca. Então, quando você comunica, você escuta também. Então, ela ainda é irrelevante e faz muita diferença. Mas isso é uma característica aqui no Brasil ou isso acaba valendo para todas as unidades da Kimberly-Clark, olhando o mundo todo, em todo o globo isso acontece ainda? Não, é porque as culturas são muito diferentes, mas a cultura latino-americana, quando a gente olha as nossas operações na América Latina, faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita ainda. diferença. Perfeito. Eu estava aqui pensando nessa questão da comunicação, fala aqui, eu ouço aqui, e do uso da tecnologia. Mas você citou ali na frente que vocês têm vários funcionários espalhados pelo Brasil, na área de vendas. Sim. Quer dizer, gente que nem todo dia talvez esteja passando por um escritório ou passando pela fábrica. Como é que mantém alinhado esta comunicação? Como é que consegue chegar a todas essas pessoas? Nós temos reuniões a cada 3, 4 meses com esse time, tá? Isso é importante. Então, não está eliminado o presencial, mas é óbvio que a questão do telefone é uma comunicação constante. Então, ela acaba funcionando e as pessoas que trabalham nessa função entendem que a comunicação é pelo telefone. Mas a gente, mesmo assim, não abre mão de ter esses encontros a cada trimestre e a cada quadrimestre. A propósito, nós já falamos bastante aqui sobre os funcionários. São quantos funcionários na Kimberly-Clark 5.000. no Brasil? 5.000. 5.000 funcionários. 5.000. Tá, e é com todos esses que tem que se conversar. Exatamente. Pelo e-mail, o Alexandre quer saber o seguinte: um trabalhador da Kimberly no Brasil é tratado de maneira diferente de um trabalhador da Kimberly na América ou em qualquer outro país? Na gestão de pessoas, e aí sou eu que pergunto,
há diferenças na relação com os trabalhadores, dependendo do país em que vocês estão? Então, Milton, é importante, assim, os princípios são os mesmos, tá? Então, os valores da companhia são globais, de respeito ao trabalhador, de escutar sua contribuição, de entender a contribuição que ele pode ter. Agora, claramente, cada país, em termos de benefícios, é um pouco diferente. Mas eu diria assim, por princípio, por tratamento, por entendimento, é o mesmo ao redor do mundo. O quanto a questão cultural do país impacta as relações dentro das empresas, mesmo em empresas globais como a Kimberly? Esse é um ponto que a gente discute muito, né? Então, a Kimberly é uma empresa que está muito preocupada em ter princípios, uma visão global, mas também respeita as características locais, né? A estrutura sindical é diferente em cada país, o nível de desemprego, a formação dos profissionais acaba sendo diferente, né? Em cada país, e isso tudo é entendido. Então, a gente tem uma cultura Kimberly global, mas respeita muito as características locais. Muito mesmo. Isso é um diferencial nosso. De não tratar um padrão como um pacote fechado. A mesma coisa que acontece no Brasil, acontece no Peru, na Colômbia, ou nos Estados Unidos, ou na Índia. Existem programas de recursos humanos que vocês desenvolvem, alguns foram citados aqui nessa entrevista, que se repetem em outros países. Correto. Né? Agora, existem programas próprios que vocês desenvolveram aqui no Brasil em função das características dos trabalhadores brasileiros? Um bom exemplo é o próprio programa de estágio nosso, né? Então, a gente tem programas diferentes de outros países. Então, por exemplo, o programa de estágio é um exemplo. Explica para nós como é que funciona o programa de estágio da Kimberly Clark. Bom, é importante dizer que esse ano a gente admitiu 84 estagiários, né? Novos estagiários na companhia. Uma coisa que a gente procura em todas as universidades e faculdades. Então, a Kimberly quer encontrar o talento e não acha que esse talento só está em determinadas faculdades. Não é o nosso entendimento. Esse talento nós vamos encontrar em qualquer universidade, em qualquer faculdade do Brasil. Então, certos pré-requisitos foram flexibilizados, como, por exemplo, o idioma, que todo mundo fala, é essencial. Ele não é um pré-requisito básico para a gente. Falar inglês em uma empresa americana não é um requisito básico? Então, a busca do talento é mais importante, porque o idioma, da nossa experiência, não é um programa novo de estágio, por isso que a gente fala isso com bastante segurança. Ele pode ser aprendido. E a gente dá essa oportunidade, cria mecanismo a partir de que esse jovem ingressa à nossa empresa, ele tem a oportunidade de desenvolver não só o inglês, mas, como por exemplo, o espanhol, que é muito importante para a gente. A gente acredita na capacidade desse talento, desse jovem em aprender. Então, nós temos uma estrutura toda de treinamento que passa por apresentação. Então, a gente vai do básico, como ele deve se aprender, noções de projeto, a questão do idioma, até chegar em modelos de liderança, modelos de negócio, análise financeira. Então, o nosso programa de estágio tem duração de 2 anos e ele é intenso na questão da aprendizagem, na oportunidade do desenvolvimento. E é esse o atrativo que a gente oferece, né, para esse jovem. Um ambiente onde ele pode contribuir, que ele pode se desenvolver. Então, ele é um pouco diferente do que você vê por aí. Porque o curioso, pelo que eu posso perceber, é que o domínio do idioma não pode servir ou não pode abortar o nascimento de um talento. Exato. Né? Mas ele vai ser importante na carreira. Vai ser e isso fica claro. Carreira. Isso fica claro porque muitas vezes, Milton, a gente sabe, ele não teve acesso. Ele não teve condição, não foi a prioridade, ou não teve acesso. Mas desde o primeiro momento que ele entra na empresa, um ponto importante é deixar as expectativas claras, né? Então, a gente diz muito o que a gente espera deles, desses jovens, e eles também falam o que esperam da gente, em termos de formação, de participação, que não são mão de obra barata, que efetivamente eles querem contribuir e deixar sua marca. Mesmo sendo estagiário, que pra gente é um momento de carreira, é um momento de início, não é uma classe diferente. Então eles são muito integrados ao dia a dia da nossa empresa. A Flávia escreveu aqui no e-mail, no mundocorporativo@cbn.com.br, porque ela quer saber um pouco mais sobre a formação de jovens talentos na Kimberly Clark, que está diretamente relacionado a isso que nós estamos falando, porque nós estamos falando dos estagiários, aqueles que estão chegando à empresa. Exato. Que lá dentro da empresa, que estrutura é oferecida para eles, para que eles possam desenvolver esses outros conhecimentos que ainda não têm, até porque são jovens.
Então, como eu comentei, a gente tem um programa de 2 anos de formação. Eles passam... Nesse programa, desculpa lhe interromper, mas nesse programa 2 anos de formação, ele está passando por vários setores, setores específicos? Então, vamos dizer assim, tem uma parte que é uma formação em sala de aula, vamos dizer assim, né? E tem uma outra que a gente acredita até que é muito mais importante, ele passa por áreas de interesse, que ele tem interesse, ou a gente, ao longo desses 2 anos, vai descobrindo uma aptidão e vai conversando, ou, poxa, você tem uma vocação para vendas. E uma outra coisa, Milton, que a gente tem um colegiado, os gestores em conjunto, né? Esse é um programa muito importante para a gente, assim, está no nosso DNA. Então, não é um programa de recursos humanos, é um programa da companhia. Então, o grupo de gestores abrem espaço para esses estagiários, são definidos projetos, eles fazem a apresentação desse projeto uma vez por ano, pelo menos, de como está esse projeto, um projeto de interesse da companhia, interesse desse jovem profissional. Depois é feita uma consistência de uma avaliação de como foi aquele, a cada semestre a gente faz uma avaliação, dá um retorno para esse estagiário, o que você precisa melhorar, que comportamentos você precisa desenvolver, como é que está o seu caminho, como é que está... E vamos discutir a trilha, que a gente chama, quais são os caminhos de carreira dentro da organização. Se você começou eventualmente numa área de recursos humanos, já aconteceu isso, de recursos humanos, e a pessoa foi para finanças e voltou para uma área de vendas. Então, essas possibilidades de carreira são possíveis, porque o nosso programa é muito flexível. É importante identificar o talento correto, e vamos ver para onde ele pode encaminhar. Não um lugar certo e marcado, e olha, esse lugar é o correto, mas quais são as possibilidades de ampliar o conhecimento desse jovem. Qual é o nível de aproveitamento desses jovens depois dentro da empresa? Ele, como eu falei para você, é um programa essencial. Nosso índice de aproveitamento é 60%. Então, 60% desses jovens, toda a nossa base, acho que isso é um resultado muito positivo do nosso programa, toda essa base de analistas, essas carreiras de entrada, quem municia, quem dá da onde vem, é do programa de estágio. Estou achando engraçado aqui porque a Cris está nos ouvindo e já mandou uma pergunta aqui pelo mundocorporativo@cbn.com.br querendo saber o seguinte: quando é que eu posso me inscrever no programa? Cris, a gente abre o programa uma vez ao ano, a gente vai às faculdades, mostra a empresa e apresenta. Então é divulgado nos sites e a gente usa muito o canal das universidades para divulgar os programas. Todo ano é aberto um programa? Todo ano. E, Milton, para te dar um número, nós tivemos 11 mil inscritos, mais de 11 mil inscritos esse ano. Pois é, essa é sempre uma dúvida que eu tenho quando nós falamos desses programas que buscam jovens talentos. A quantidade de desperdício que a gente deve ter, porque são 11 mil inscritos. No caso da Kimberly, ainda nós temos 84 vagas, às vezes nós temos até menos vagas sim. aí à disposição. Como é que vocês conseguem chegar àqueles 84? Olha, Milton, são 8 etapas de seleção, que vai de conhecimentos gerais e, na verdade, são peneiras que vão acontecendo. E uma coisa importante, Milton, que a gente acredita muito também, a gente vai aprendendo, né? Que às vezes a gente até amplia o número de vagas um pouco mais do que a gente precisa, mas aí a gente está entendendo que a gente também, como empresa, tem uma vocação ou tem uma responsabilidade de formar jovens também para o mercado. Então, como eu falei, abrimos um critério que era muito restritivo, buscamos em todas as faculdades, temos talvez uma cota um pouco maior, mas a preocupação de formar jovens para a sociedade. Gostaríamos de ter muito mais vagas, mas o programa é muito bem estruturado e pensa no jovem, na formação desse jovem, inclusive para o mercado no Brasil. A faculdade que eu estudo faz diferença na hora da avaliação de vocês? Não. Não faz diferença. O que vale é o seu conhecimento, a dinâmica, são as etapas que você vai passando até a entrevista final. Carlos Eduardo Maia, gostaria de perguntar sobre a gestão de talentos. Sabemos que temos um problema de formar a mão de obra qualificada em nosso país e que a concorrência pelos melhores está cada dia mais acirrada. Como a Kimberly está encarando o desafio de reter seus talentos e atrair os melhores profissionais? Isso é uma pergunta recorrente, né? Então, a gente acredita muito na nossa cultura, né? Na cultura que oferece desenvolvimento. Não somos os que pagam mais, não somos. Não é por aí que a gente entende. Você já cortou metade do ânimo aqui do pessoal que está escrevendo. Mas vamos lá. Porque a gente realmente procura quem quer se desenvolver, quem quer construir uma história, né? Quem tem sonhos, quem quer participar, quer discutir, são características que a gente procura. E isso fica tão forte no ambiente informal, onde
efetivamente você pode participar e você pode seguir uma carreira dentro da Kimberly-Clark. Então, assim, o programa tem sido muito atrativo ao longo desses anos, porque, como você falou atrás, não é um discurso diferente da prática. Uhum. Então, o nosso índice de efetivação é alto. Hoje a gente já tem estagiários em cargos de diretoria, e isso torna o programa muito atrativo. Mas aí nós estamos falando dos jovens. Vocês não contratam só jovens. Não. Vocês estão aí de olho no mercado. Quer dizer, quais são os principais canais assim desses profissionais que já estão aí no mercado em busca de outras oportunidades para chegar até a Kimberly? Ou como vocês vão identificar no mercado quem é o executivo ou o profissional necessário para trabalhar com vocês e que atende às demandas de vocês? Eu diria, Milton, que hoje a gente ainda tem um método muito tradicional. A gente tem um programa de indicação interno muito forte. Então, uma das fontes desse recrutamento é a indicação. Então, a gente contrata muita gente por indicação. É uma fonte muito válida e muito importante e relevante. Claro, utilizamos headhunter, agências, mas também no futuro, cada vez mais, e não só na Kimberly e outras empresas, o conceito do employer branding. O que é isso? O que é o employer branding? A gente participar mais das mídias, dos grupos de discussão, onde as pessoas possam conhecer quem é Kimberly-Clark, como nós pensamos, quais são os nossos princípios, o que a gente tem para oferecer, como esse exemplo que eu dei, que é a questão do desenvolvimento, da oportunidade de participar de um negócio, efetivamente ter voz relevante dentro do negócio de uma empresa. Então, esse é um caminho que também a gente vai trilhar. Cada vez mais, como você mencionou, a gente quer achar o profissional certo que encaixe na nossa cultura. Então, a gente vai mudar, é o nosso plano para 2014, daqui para frente, entrar muito nas mídias sociais, entender o comportamento, colocar os nossos conteúdos do jeito que a gente pensa e atrair profissionais dos mais diferentes níveis. A Abigail pergunta aqui pelo LinkedIn se vocês usam o LinkedIn para procurar profissionais. Usamos. Quem não usa, né? É mesmo? Opa. As corporações usam muito essa rede? LinkedIn. Ela é muito relevante. O que vocês procuram? E ela lá? fica perfeita pra gente quando a gente combina a indicação com as informações que estão no LinkedIn. Então isso fica muito, muito mais efetivo pra gente. Sérgio, se eu entendi aqui é o seguinte: a gente tem que primeiro fazer amizade com alguém lá na Kimberly, ficar bem amigo de alguém da Kimberly e depois estar muito bem posicionado no LinkedIn. E claro, ter talento quando for chamado, para convencer o pessoal que você contratado. Não, o processo é duro, não basta conhecer alguém, o processo de entrada é duro. É complicado, é isso. Bom, é bem criterioso mesmo. Vocês estão num momento importante dentro da Kimberly-Clark, porque é um momento de troca de comando. Vocês estão com um novo presidente, o Sérgio Cruz, que é um colombiano, substituindo o João D'Amato. Como é que vocês, no Recursos Humanos, trabalham uma fase de transição como essa? Até porque eu imagino que deve haver dentro da empresa uma série de dúvidas entre os colaboradores. Como será a empresa a partir de agora? Como é o novo chefe? Quer dizer, tudo isso deve correr lá no seu dia a dia. Até porque a Kimberly é uma empresa como todas as demais empresas que tem lá essa conversa de corredor e de bastidor. Como é que vocês trabalham isso? Bom, primeiro é importante dizer que esse executivo é uma coisa muito observada dentro da Kimberly. Ele está muito... como eu mencionei, a gente tem uma cultura Kimberly-Clark. Então, o que ele vem dizendo, o que ele vem pregando, está muito alinhado aos conceitos e princípios da companhia. Então, esse é um primeiro ponto. Não é ET que pousou e caiu lá e veio de algum lugar, não. Tem todo um sentido, uma análise por que esse executivo foi escolhido. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa ele está um mês, então a gente fez uma agenda intensa de integração. Mas não é uma integração do chefe com o novo presidente. É uma integração do chefe, das suas equipes com esse novo executivo. Então, isso é uma coisa diferente. Então, cada área não foi só o seu principal executivo. Os principais executivos daquela área foram mostrar o que a gente está fazendo, quais são as estratégias de negócio, quais foram os resultados, um pouco da visão do futuro. Então, uma agenda intensa. Essa agenda ainda tem visitas às unidades, que é essa questão da proximidade que, para a gente, é característica da nossa cultura, como a gente falou, da comunicação olho no olho. Para você ter uma ideia, num determinado dia da semana, ele cumprimentou um por um dos funcionários da Kimberly que estavam no escritório. Então ele fez questão de conhecer quem estava no escritório naquele momento, um por um das pessoas. Então essa agenda de integração que não está individualizada, então com diferentes grupos, em diferentes momentos, vai intensificar e as pessoas
também é um traço da nossa cultura, de perguntar, tirar dúvidas, né? Ele está chegando, está formando ideias, as opiniões, está escutando muito. Então, ao longo do tempo, a gente vai dirimir, vai tirar essas dúvidas e vai dar o rumo que a companhia, como a gente sempre fez. Esses processos de sucessão são sempre processos tensos dentro das corporações, de uma maneira geral? Geram muita expectativa, né? Geram uma série de expectativas. No nosso caso, a gente cada vez mais tenta trabalhar com antecipar esses movimentos. Então, isso é um processo também que a gente está desenvolvendo, da questão de sucessores, definir exatamente quem está no que a gente chama do pipeline, ou seja, na fila, vamos dizer assim, organizar isso e pensar o futuro, né? Cada vez mais isso é importante, pensar o futuro da organização em função de todos esses desafios aí, como você mencionou, mão de obra, mercado, competitividade, resultados. A empresa, por coincidência, quer dizer, quem assume o comando agora é um colombiano que está assumindo o comando da Kimberly-Clark. Agora, dentro da empresa aqui no Brasil, é comum receber trabalhadores de outros países ou migrar trabalhadores brasileiros para outras unidades da Kimberly? A gente tem vários exemplos, né? E é uma cultura que a tendência é intensificar. Eu acho que é intensificar. Na nossa operação da América Latina é muito comum isso e é um caminho que a gente vai seguir normalmente. Tá. Vocês têm algum programa específico para quem vai fazer essa transferência ou ainda não? Temos programas de longo prazo e curto prazo. O que a gente chama o programa de curto prazo, que vão de 3 meses a 6 meses, onde temporariamente um profissional da Kimberly sai daqui e vai para um outro país, que pode ser que tem a ver com desenvolvimento, então não é um benefício. Ele está voltado dentro desse processo de identificação, quem são os talentos, quem são as pessoas que a gente entende que tem potencial para a empresa. Abre uma possibilidade de passar de 3 a 6 meses de um outro país, né? Isso é um programa de curto prazo. E temos programas de longo prazo, de 3 a 5 anos, onde aí sim, esse profissional, esse executivo se muda para um outro país. São programas estruturados, também olham, tem toda uma preparação da mudança desse executivo de um país para o outro, dimensionam seus impactos e dá todo apoio para esses profissionais. Fiz essa pergunta, isso vai ao encontro do que a Patrícia perguntou aqui também, se a Kimberly-Clark oferece oportunidades internacionais para os seus funcionários, em quais níveis, exatamente isso que você estava apresentando para nós. Já o Christian quer saber o seguinte: quando há conflito interno entre dois colegas no mesmo setor de trabalho, como é que vocês resolvem isso? Tem um mediador? Vocês têm alguma ação de arbitragem? Como é que tem alguma preocupação nesse sentido para tentar criar ali um novo ambiente, melhorar aquele ambiente? Olha, a gente sempre incentiva que os funcionários resolvam questões como essa entre si e se preparem. A questão do feedback que a gente trabalha em grupo é para isso também, né? Para que a gente possa resolver esses pontos. Mas a linha de utilizar o líder que está ali próximo, ela é importantíssima. Então, se existem divergências, pontos de vista, ou uma situação dos mais diferentes níveis, ele entra, intervém, escuta as partes e propõe uma solução. E também a gente tem a figura de recursos humanos, que a gente está organizado, que a gente chama do parceiro de negócio, né, de recursos humanos para cada uma das áreas, que também está olhando e dá apoio e dá um suporte para os gestores em todos os temas de recursos humanos da área. Da área. Tá. Bom, a Débora, por sua vez aqui, deixa eu abrir aqui essa mensagem dela. A Débora aqui, ela já queria saber uma outra situação. Porque você falou de alguns métodos mais tradicionais da empresa, deve estar se referindo ao fato quando você falou da contratação de profissional. Sim. Mas ela queria saber como é que funciona na Kimberly, se vocês aceitam o home office, ou seja, a pessoa trabalhando em casa. Isso é possível? Isso existe? Isso existe. A gente, a possibilidade de você trabalhar um dia, né, por semana na sua residência. Não são todas essas funções, porque às vezes algumas funções exigem ou muito contato com o cliente, então dependendo da função, hoje eu diria que 90% das funções estão dentro desse programa que a gente chama de home office, e ele é bastante flexível. Quantos por cento você falou? 90% dos funcionários estão dentro do programa. E aí o profissional é que escolhe, ele diz, olha, eu quero trabalhar um dia em casa, levando em consideração o setor, evidentemente, que ele está.
ele negocia isso com o gestor e tem flexibilidade, porque muitas vezes, às vezes o gestor naquele dia teve que fazer uma reunião, existe a presença do funcionário, ele vem. Então a gente lida com o home office com muita flexibilidade. Não é um dia fixo, às vezes é um momento, uma data crítica, ele vem para a companhia e tem funcionado muito bem. Muito bem. Os trabalhadores conseguem se adaptar nesse cenário de trabalhar em casa? Nossa cidade, principalmente como São Paulo, as grandes se adaptam, sim. Se adaptam? Então, se adaptam. É preciso algum preparo específico para ele se organizar em casa? A gente tem toda uma preparação do ponto de vista não só de comportamento, de atitude, como ele tem que se comportar, mas também de ergonométrico, como ele tem que se posicionar, como é que ele tem que estar em casa. Então tem toda uma preparação, toda uma orientação com relação ao home office. Tá. A Lidiane não é só colocar o computador debaixo do braço e vai para casa. Tá certo. A Lidiane pergunta aqui o seguinte: Sérgio, você já disse que o salário não é o mais alto do mercado. Então que benefício ganha um trabalhador na Kimberly que o faz permanecer na empresa? Bom, é importante que não é o mais alto, mas está alinhado à média do mercado. Por favor, gente, não é... Também não é assim, né? Mas essa questão do desenvolvimento e de participação, ela é muito importante. E, Milton, eu posso te dar até um exemplo. Há mais ou menos 2 anos atrás, nós tínhamos 20 vagas de engenheiro para contratar na nossa fábrica em Suzano. Num momento muito rápido. Suzano é uma fábrica nossa que a gente chama de nervosa. Ela vem crescendo, hoje ela tem mais de 1.200 funcionários, funciona 7 dias por semana, todos os turnos, e vem expandindo absurdamente nos últimos anos. Então, como contratar 20 engenheiros em 2009, vamos dizer assim, eu acho que no auge do apagão, rapidamente, não oferecendo os maiores salários. Não foi um processo fácil, a gente entrevistou muitas pessoas, mas o nosso alvo era, queremos na nossa empresa pessoas que tenham um olhar mais de médio e longo prazo. Então não é o salário alto momentâneo que importa. O que a gente mostrou para essas pessoas é a capacidade, a possibilidade de desenvolver, de criar carreira numa empresa, de participar efetivamente, de ter sua ideia ouvida, de poder participar nas suas decisões. E em 30 dias a gente contratou esses 20 engenheiros e todos estão até hoje na companhia. Que é um exemplo, então, Exato. de como conquistar essas pessoas. Exato. A Ana quer saber se a empresa tem oportunidade para deficientes, como funciona. Então, Ana, a questão da diversidade é um tema muito importante para a gente. Então, os portadores de necessidades especiais não é um tema... Você pode encarar esse tema de algumas dimensões. Eu já vi muitas discussões aqui na CBN sobre o tema. Pode ser uma coisa de cumprir cota. Então, eu busco no mercado profissionais e contrato, eu estou cumprindo a cota. Para a gente é muito mais do que isso. Não é uma questão só de cumprir a cota, não é isso. É de trazer a diversidade, pessoas diferentes, ideias diferentes, e as pessoas, nós precisamos ser preparados para isso. Então, eu dou mais um exemplo, Milton. A gente acabou de contratar um deficiente visual para a nossa companhia, é o primeiro. Então, tivemos que preparar a equipe toda para recebê-lo, adaptações na companhia, do ponto de vista de como ele se movimenta, e, Milton, é impressionante o quanto a gente aprende. Então, não é uma questão só social que está dando uma oportunidade para uma pessoa que tem uma necessidade especial. A gente tem aprendido muito. Então, essa questão da diversidade, dessa discussão, está crescendo e tomando cada vez mais importante na nossa companhia. Para fechar aqui essa nossa conversa, pergunta básica. Eu quero trabalhar na Kimberly, o que é preciso? Olha, paixão, vontade, querer aprender, curiosidade, vontade de encarar desafios, de novo, no mercado nosso, extremamente competitivo, muito baseado em inovação, uma pessoa que queira discutir suas ideias, que queira aprender, e, de novo, a questão da paixão, mas também, claro, a questão da disciplina é importante. É isso que é basicamente o que a gente... Vontade de aprender, é isso, acho que é vontade de crescer. Sérgio, muito obrigado pela sua gentileza, pelas informações que você trouxe para nós aqui no Mundo Corporativo. Obrigado também por ouvir a CBN, já que você disse que houve alguns quadros aqui da CBN, entre eles o que trata da questão da inclusão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Bom dia para você. Bom dia. Conversamos com o Sérgio Nogueira, diretor de Recursos Humanos da Kimberly Clark. E a você que participou desse programa, nosso agradecimento também. Lembrando sempre que tudo isso que foi discutido aqui, você pode levar, deve levar para a sua rede social.
conversar com seus colegas, com seus parceiros, aí no local de trabalho, levar essa discussão à frente, compartilhar com ele o seu pensamento. Se você quiser usar o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, pode usar também. Vai lá no Mundo Corporativo da CBN, entra lá, se inscreve e conversa com seus amigos por lá. Combinado assim? Até uma próxima oportunidade aqui no Mundo Corporativo.